Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui, vamos comentar sobre a reforma protestante, dando continuidade, né, ao trabalho de estágio, docência do ensino fundamental. Esse assunto é direcionado aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nós estamos aqui agora falando então sobre a reforma religiosa. Chegamos no ponto, pessoal, que dando continuidade à última aula, vamos falar agora das ramificações do cristianismo, ok? Então, para entendermos de onde veio a igreja, onde a igreja está, nós temos este infográfico que nós temos aqui em cima, né? Escrito aqui, igreja primitiva, né? Então, a igreja primitiva nos fala daquele período dos apóstolos de Jesus Cristo, os 12. Ali era chamado a igreja primitiva. As primeiras igrejas que surgiram na Ásia Menor, na Grécia, depois Europa, e ramificou-se na Europa, né, onde se instalou mesmo a chamada igreja cristã, dos seguidores de Cristo. E data-se aqui, né, até aproximadamente aí o 3º século da era cristã. Usa-se o termo igreja primitiva. Aí da igreja primitiva surgiu aqui a igreja católica romana, aproximadamente no ano de 385, por intermédio do imperador Constantino, ok? E aqui essa igreja católica ela se divide em duas, um dado momento, porque os cristãos do Oriente eles divergiam das ideias da igreja de Roma. Então cria-se aqui a igreja ortodoxa, ok? A igreja ortodoxa representando aqui os cristãos do Oriente. E a igreja católica romana representando os cristãos do Ocidente. Ok, pessoal? Muito bem. Essa igreja ortodoxa, né, ela compreende-se hoje, né, Turquia. Ela está ali presente nessa região da Ásia Menor, alguns países árabes, né, o próprio Egito, né, forte influência da igreja ortodoxa, que foi a primeira divisão aí dentro do catolicismo, ok? Muito bem. Dando continuidade aqui, que nos interessa mais é falarmos aqui do cristianismo no Ocidente, ok? Então nós chegamos aqui num período que fala do século XVI, que é o foco da aula. E a reforma religiosa ela se apresenta aqui, ó, na Igreja Luterana. Martinho Lutero ele não fundou uma igreja, ele queria reformar os dogmas da Igreja Católica. Ele gostaria, na verdade, que a Igreja Católica reconhecesse as suas falhas e fosse reformada as suas ideias. Então, este foi o princípio de Lutero.
Lutero ele não criou uma igreja, mas após a sua morte, a Alemanha, né, ali onde era a sua pátria, os seguidores, os alunos de Lutero, muito influenciados, né, pela formação universitária e pela questão política também, cria-se aqui a Igreja Luterana. Então a Igreja Luterana ela foi o retrato das atitudes e da iniciativa de Lutero, porque Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja Católica, não tinha mais comunhão com a Igreja Católica, e os seguidores de Lutero então fundam essa igreja, e essa igreja ela tinha as ideias de Lutero, as reformas de Lutero. Ela funcionava muito semelhante à Igreja Católica, né? Mas eles seguiam aqui, ao pé da letra, aquelas 95 teses. Então tudo aquilo que a Igreja Católica fazia, que era considerado excesso, né? Que era considerado um excesso da parte dela, cometia coisas que não precisava fazer. Aqui a Igreja Luterana se apresenta como uma igreja católica reformada, só que era uma igreja, ela era uma igreja de acordo com as ideias de Lutero e situada na Alemanha, ok? Tinha o seu modelo eclesiástico idêntico à Igreja Católica Romana, tinha um líder espiritual e tinha os bispos, tinha os padres, e a mesma estrutura ela seguia. Muito bem. Depois, na Inglaterra, esse período de reforma aqui, logo depois da Igreja Luterana, surge então a Igreja Anglicana, ok? Que teve o reformador John Calvino, né, que também dava continuidade nas ideias de Lutero, e ele surge aqui na Inglaterra, e também a Inglaterra se torna independente religiosamente e politicamente, não estava mais ligado, eles rompem, existe o rompimento tanto da Inglaterra quanto da Alemanha, um rompimento com a Igreja Católica. Ok, pessoal? Esse é o período da Reforma Protestante. Tá bom? Até aqui deu para entender, né? Muito bem. Desta igreja anglicana, com ideias calvinistas, né? Ela passa por um fenômeno interessante, que foi uma forte ramificação. Ao contrário, né, da luterana, que estagnou no tempo e no espaço, a igreja anglicana ela tinha uma característica de crescimento, né? Quando Lutero, na verdade, ele não queria fazer uma igreja, mas ele queria uma igreja reformada, aqui na Inglaterra, o objetivo aqui era romper mesmo com a igreja. Era romper as relações com a igreja de Roma mesmo. E aí por isso ela vem tendo um grande crescimento. Vamos ver aqui, olha só. Dessa igreja anglicana, surge aqui em 1776 a Igreja Metodista. Um outro reformador também, chamado John Wesley, que reforma
Ele dentro da igreja anglicana, ele era um pastor anglicano, ele era um reverendo anglicano. E aí dentro da igreja anglicana surge então o movimento metodista no século XVIII. Ok? E também dessa igreja anglicana, a igreja batista surge também a partir das ideias anglicanas. Então surge aqui a igreja batista no período aqui de 1609, né? Século XVII. E aqui a igreja congregacional também no século XVII, 1616. Então nós temos aqui a ramificação fortíssima da igreja anglicana. Ela originou, saiu da anglicana, a igreja congregacional, presente no Brasil, em vários países do mundo. A igreja batista espalhou-se para o mundo inteiro. Forte movimento aí nos Estados Unidos, né? A igreja metodista também espalhou por toda a Europa e também para as Américas, e dando continuidade aqui à ramificação, foram surgindo outras igrejas. Da igreja batista saíram aqui os fundadores da Batista Renovada, mais recente, agora em 1965. Mas no passado surgiu o Evangelho Quadrangular em 1918, isso já no século XX, né? E aqui outra ramificação, Assembleia de Deus, em 1910. Missionários chamados, né, Daniel Berg e Gunnar Vigre, fizeram parte de um movimento de uma igreja norte-americana, um movimento de trabalhos de missionários, né? E esses missionários vieram para o Brasil e foi fundada aqui em 1910 em Belém do Pará por Gunnar Vigre e Daniel Berger, a igreja Assembleia de Deus, ok? E muita ramificação, pessoal. Surgiram aqui outras igrejas. Ainda aqui voltando, falando aqui da igreja anglicana, luterana, né, vinda da igreja católica, também nós temos aqui outra ramificação, que é a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana também ela surge aqui neste período de reforma, ok? E da igreja presbiteriana, também fortíssimo movimento no Brasil, surgiram aqui outras presbiterianas, né? Surgiu a presbiteriana independente no século XX, né, 1903. Surgiu a igreja presbiteriana unida em 1983 e surgiu também a congregação cristã no Brasil em 1910 também. E depois surgiu aqui dentro da igreja cristã do Brasil, surgiu a Igreja Renovada Cristã. Então nós observamos aqui por intermédio desse infográfico o resultado, né, das ideias de Lutero. O resultado das ideias de Lutero foi um crescimento das igrejas chamadas protestantes e reforma pós-reforma, né? Então foi dando aqui condições e foi possibilitando essa diversidade impressionante, essa presença impressionante do crescimento dessas igrejas. Reforma que abriram portas para as outras reformas. Ok, pessoal? E nós vamos ficar por aqui,
não vamos estender mais nessas outras ramificações aqui, mas para entendermos, né, de onde vieram as igrejas. Às vezes o aluno fica em dúvida, fica se perguntando, né, de onde saíram as igrejas, ok? Hoje nós temos a internet, né, e tudo que buscamos aqui na internet, nós encontramos. Por exemplo, qualquer coisa, colocar lá por exemplo, data de origem da igreja presbiteriana, um exemplo, presbiteriana. Aí nós vamos consultar. Está dizendo aqui, ó, a igreja presbiteriana, ela foi fundada em 1862 por um missionário estadunidense chamado Asdel Green Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Ok? É a 10ª maior denominação protestante do país e a maior denominação presbiteriana e reformada. Ok? Então nós temos os dados na internet, onde nós podemos consultar sobre essas pequenas dúvidas, tendo em vista que estas igrejas aqui, elas são de origem europeias, né, com ideias europeias, ok? E que ramificaram em todas as partes do mundo, criando as principais nomes de igrejas que nós conhecemos nos dias de hoje, ok? Então é muito importante nós entendermos sobre esta ramificação, ok, pessoal? Então, indo para frente, vamos dar continuidade. Nós temos aqui a árvore genealógica, né, do que seria o surgimento das igrejas, denominações cristãs. Então, aqui esta representação aqui nos dá também uma ideia interessante. Vamos lá. Aqui nas raízes da árvore aqui está o fundamento, né, Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui os vários segmentos e tempos diferentes. Então, a partir de Jesus Cristo foi iniciada aí a chamada igreja primitiva, né? Logo após a morte de Jesus, surgiu então os apóstolos e depois os cristãos. Aí surge depois, no ano 310 depois de Cristo, surge oficialmente a Igreja Católica Romana, né? Que foi absorvida aí pelo Império Romano e colocada como autoridade máxima de Deus na Terra. Reforma Protestante, né? Aconteceu em 1517, ok? E a partir daí surgiram as igrejas reformadas calvinistas, ainda no século XVI, ok? Surgiu a igreja anglicana, as principais, igreja presbiteriana surgiu em 1560, tudo isso no século XVI, ok? Século XVII, igreja batista, a igreja luterana 1520, né? Logo naquele período ali de Lutero. Então é interessante nós sabermos estas origens e a subdivisão das igrejas e de onde vem, né? Qual a origem da sua igreja, por exemplo? Você sabe quem foi o fundador, de onde vieram as ideias, né, da sua igreja, onde foi fundada? Tinha até umas perguntinhas aqui para fazer. Quem fundou, qual o objetivo da fundação da denominação que você faz parte, qual o propósito dela,
quais as ideias do fundador da sua igreja, ok? Então tudo isso nós somos historiadores, nós temos que ficar atentos, nós temos que nos aprofundarmos, nós precisamos buscar essas informações, porque tomando posse dessas informações, o aluno, nós não seremos facilmente ludibriados, né? Como diz lá Martinho Lutero, né? Que através da doutrina do catolicismo, o que o Papa fazia? Ele usava, né, do seu conhecimento e ludibriava as pessoas e implantava o terror, o medo nas pessoas, de forma que as pessoas elas se tornavam fiéis à igreja não pela fé, mas pelo medo, ok? Então isso nós temos que ficar bem esclarecido e bem claro para nós entendermos e não permitirmos que erros do passado se repitam na nossa geração e nem na geração vindoura. Então nós temos que propagar esta informação, ok? Qual a ramificação da sua denominação? Você já parou para pensar nisso? De onde veio? Quais são as ideias que você defende? Qual a origem delas? Onde foi fundada? Ok? Quando? Quando surgiu? Por que surgiu a sua denominação? Para que serve a sua denominação? Olha só, então são perguntas que vêm de encontro com os nossos questionamentos às vezes. Às vezes isso não é divulgado, não é contado dentro da igreja, mas cabe a você, que é estudioso, que se preocupa, né, com o seu futuro, você precisa saber a origem da sua denominação. Pergunte, pesquise com o padre, pergunte com o pastor da sua igreja, pesquise na internet, consulte várias fontes, ok? Para que realmente você possa conhecer a verdade. Muito bem. Perguntas de um reformador. Aí as perguntas aí. Qual a ramificação da sua denominação, aluno? Onde? Quando? Quem começou? Por que razão? Qual o objetivo da sua denominação cristã? Qual o objetivo da sua religião? É interessante. Às vezes nós fazemos parte de uma denominação cristã, mas aí geralmente nós buscamos, né? Muitas vezes nós buscamos o socorro religioso da igreja em momentos de dores, muitas das vezes, né? E não fazemos uma pesquisa prévia. Então, pela necessidade, aquilo que a pessoa está precisando ali, às vezes, de uma ajuda, de uma palavra amiga, né? Ela entra na primeira igreja e depois, às vezes, ela pode até estar fazendo parte de alguma coisa que vai lhe trazer uma dificuldade lá na frente. Então, é importante a pesquisa. Então, você que é adolescente, pense nisso. Comece a pesquisar. Você está num país livre, país laico. Então, é importante fazermos parte da denominação, sim, mas nós temos que saber onde, quando surgiu, quem fundou, quem começou, qual a razão, foi a poder de briga, foi resolvido porque houve uma divergência de ideias. Qual o objetivo? Foi para fazer obra social, trabalho social? Foi para arrecadação de recursos financeiros? Ok? Qual o objetivo das ideias de sua ramificação religiosa? Interessante. Vamos lá. Agora é a sua vez. Você é o reformador. Ok? Então, qual o exercício para nós? Crie 3 teses contestando ou propondo novas práticas para a sua denominação religiosa. Interessante, muito bom.
Excelente exercício esse aí, alunos. Então, não precisamos fazer tantas, né? As 95, mas podemos criar 3 teses. O que você contesta dentro da sua igreja? O que você acha que poderia melhorar? O que você acha que é um excesso? O que você acha que é ultrapassado? O que você acha dentro da sua igreja que realmente está dentro da Bíblia e deve ser seguido? O que vem de Jesus Cristo e o que vem do fundador da igreja? Então, você pode criar a sua tese e observar e ser um reformador, ok? Uma reforma particular, primeiramente. Qual a minha posição como cristão ou como religioso, ou qual a minha posição mesmo sem religião, ok? Muitos são ateus, né? Mas também precisam saber da história. Mesmo um ateu precisa saber da história, ok? A história religiosa, para que também não seja enganado. Bom, perguntas de um reformador. Qual a ramificação da sua denominação? Estamos ainda neste subtítulo. Então vamos lá. Qual a fundamentação? Então, quando você for fazer uma tese com essas perguntas, qual a fundamentação da sua tese? Você está fundamentado em quê? Para contestar alguma coisa, para fazer uma tese, né? Você está fundamentado na Bíblia, em algum tipo de revista, em algum tipo de jornal, né, em uma reportagem que ouviu na televisão. Então tem que ter uma fundamentação, de onde você tirou essa ideia, né? Porque Martinho Lutero, ele deu continuidade. A fundamentação de Martinho Lutero era a Bíblia, mas também haviam 2 teóricos surgidos dentro da Igreja Católica que facilitaram as ideias que ele colocou no papel. Quais foram esses reformadores? Esses pré-reformadores? John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na Boêmia, que é hoje a Tchecoslováquia, ok? Então vamos lá. Qual a justificação? Você tem que ter uma justificativa na sua tese. Qual a justificação? Por quê? Por que você não concorda com tal posicionamento da sua denominação? E outra coisa, quem influenciou as suas ideias? Ok? Então, fica aí essa dica para você criar essas 3 teses e colocar aí nas redes sociais essas perguntas. Ok? Utilize aí do YouTube, do Facebook, aí onde estará disponível esta aula remota, e exercite, participe conosco, nos ajudará e muito, e aprenderemos juntos, ok? Chegamos ao final, agradeço a todos, muito obrigado pela presença, comente os vídeos, participe, não deixe de fazer a sua contribuição. Agradeço a todos, um grande abraço. Até a próxima aula.